Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. O frio chegou no estado com força e, com ele, a preocupação com as doenças respiratórias. Os boletins semanais da Secretaria Estadual de Saúde mostram crescimento no número de casos de síndrome respiratória aguda, grave e, pior, crescem também as mortes. Para conversar sobre esse assunto e como nos prevenirmos, o HojeCast recebe o Dr. João Carlos Folador. Doutor, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Diante desse quadro, do frio que teima e não ir embora, precisamos conversar sobre várias questões, aproveitar a sua presença. Qual é a diferença entre gripe e resfriado e quais os sintomas de uma e de outra? Perfeito. Realmente o pulmão não gosta do frio. Do frio. Mas essa sua pergunta é interessante porque creio que seja fundamental essa separação. O resfriado é uma doença muito mais benigna e a gripe pode ser uma doença mais grave. É interessante diferenciarmos, porque é comum nós ouvirmos dos pacientes: doutor, eu tomei a vacina e peguei gripe. Provavelmente ele está com resfriado. Né? Uhum. Qual a diferença? São os agentes causadores, começa por aí. Os agentes causadores do resfriado, geralmente chamados de rinovírus, são muito menos agressivos que o vírus da gripe. Então, eu brinco que é um ladrão de galinha, o causador do resfriado. Ao contrário da gripe, que são os vírus da influenza. Mais graves, já é um ladrão mais violento. Então, a diferença fundamental seria na causa, então, e o quadro clínico, que é totalmente diferente. No início, aparentemente iguais, mas a evolução mostra a diferença. O resfriado seria uma doença mais leve, branda, e que em 3 ou 4 dias a paciente está bem, sem tratamento específico. A gripe não. Ela normalmente evolui bem, principalmente se a pessoa está vacinada, mas pode complicar. Dura mais tempo e pode acontecer complicação. O quadro clínico do resfriado lembra uma infecção de via aérea superior, quando envolvidos estão faringe e nariz. Então o paciente tem congestão nasal, dor de garganta, mas não tem febre. E o estado geral é bom. Eu brinco que o portador de resfriado não merece atestado. Mas o portador da gripe deve ficar em repouso. Ao contrário, então, do resfriado, a gripe não. Ela inicia com um quadro muito mais intenso, é muito frequente a presença de febre, que o resfriado não faz, febre alta nos primeiros 2 ou 3 dias, e só não faz febre, é interessante lembrar esse dado, o cliente idoso, o paciente idoso. É difícil o paciente idoso fazer febre. Qualquer infecção, não só do aparelho respiratório. Mas tem alguma razão específica? O sistema imunológico dele já é diferente do jovem, né? Uhum. Então, não é comum, por outro lado, ele ter febre. Por outro lado, um detalhe interessante. O idoso pode manifestar clinicamente a infecção por confusão mental, coisa que o jovem, o adulto, não tem esse quadro. Então, nós temos um cuidado muito grande no paciente idoso que apresenta confusão mental. Uhum. Às vezes a família se assusta, né? Pensa em alguma demência, Alzheimer que está começando, e por ele não ter febre, esse dado pode ser passado sem identificação. Então, é possível ele ter uma infecção grave sem febre. E a maior incidência dessas doenças respiratórias no inverno é só por conta do frio? Veja, tem 2 fatores aí que explicam o porquê que nós temos mais infecção de via aérea no outono e no inverno. O ar seco ocasiona um comprometimento das vias aéreas, um ressecamento das vias aéreas. E essas vias aéreas têm um mecanismo muito complexo de defesa. Nós perdemos defesa das vias aéreas com o clima seco. E outro detalhe que não é menos importante
nós ficamos mais tempo reunidos em casa. As pessoas saem menos, ficam fechadas, o ar não circula. O que circula é o vírus. Então, esses dois detalhes justificam o porquê que é mais frequente no inverno. Fernando. Então, vamos por outro passo agora, né? O doutor nos orientar como prevenir. Perfeito. 2 fatores. Primeiro, a higiene. Se nós pudermos evitar a transmissão, nós estamos ajudando muito as pessoas. Como que nós transmitimos esses vírus? Nós inalamos esse vírus que está no ar. Se alguém tosse e está com o vírus, ele, através das gotículas de saliva, ele pode transmitir esse vírus. E nós temos um hábito que é muito arraigado, né, na nossa população, que é tossirmos colocando a mão ao invés do cotovelo. Então, quando eu estou infectado e tosso e coloco a mão, esse vírus pode ficar, o vírus da gripe, da influenza, até 4 horas. Se eu não lavar as mãos ou não passar álcool, ele pode ficar viável na minha mão em 4 horas. E outro detalhe, também característica da nossa população, é o cumprimento, né? Nós cumprimentamos com a mão. Sim. O indivíduo recebe o vírus na mão, passou pela via aérea, pelo nariz, ele inala esse vírus. Então, o ideal seria um comportamento diferente no cumprimento, né? Até com a mão fechada ou um abraço. E interessante, nós não temos o vírus na saliva. Entende? Então, essa questão de cumprimentarmos com a mão que não foi lavada é que faz com que haja uma transmissão maior. Isso seria a higiene, portanto. E a pessoa que está com gripe deveria usar máscara, né? A máscara é um mecanismo absolutamente fundamental para evitarmos a disseminação do vírus. Agora, além da higiene pessoal, nós temos as vacinas. Felizmente, nós temos vacina. E hoje, vacinas muito boas para influenza, para gripe. E essas vacinas devem ser feitas antes do inverno, antes de esfriar o tempo, porque ela leva de 20 a 30 dias para gerar proteção. A vacina é importante, é fundamental. A vacina é perigosa. Nós passamos por momentos difíceis na pandemia, onde há muito questionamento sobre vacinas. Posição das organizações que nos representam, né, dos grandes centros, grandes serviços de doenças infecciosas, de pneumologia. A vacina não causa mal. Por quê? Porque ela é feita de vírus morto. Eles pegam um pedacinho da capa do vírus e fazem a vacina. Diferente de vacinas de vírus atenuado, que é vírus vivo, atenuado, mas vivo, como é a vacina da polio, da febre amarela, da rubéola, do sarampo, a vacina da gripe não, como a vacina da pneumonia também. Então, o vírus é morto, ele não tem como causar uma doença. Pode ter uma reação simples de febre, de dor local no primeiro ou segundo dia. Mas não há como a vacina gerar a doença. Então, nós somos muito entusiastas na utilização de vacina, na orientação, para que as pessoas tomem essa vacina, se possível, como falei, antes do frio. Então, a higiene e a vacina são as duas maneiras eficazes de nós conseguirmos evitar a doença. E a forma das pessoas se vestirem, por exemplo? Também. Sempre tinha uma lenda, né? Eu lembro muito bem, tinha um professor de educação física que ele dizia que quem mora em Curitiba, na hora que chega o inverno, necessariamente tinha que usar sapatos com solado de borracha e muita proteção nos peitos. O senhor, verdade. O que o senhor acha dessa tese? Acho, inclusive, importante comentar sobre a hidratação, sabe? Hidratação por via oral, e muitas pessoas gostam de inalar produtos, né?
Nós não aconselhamos o uso de produtos químicos na inalação. Água. A água, a inalação da água, o vapor da água do banho, ou mesmo fazemos com o filtro, a inalação de vapor d'água é muito eficaz. A água do banho, inclusive? Água do banho, água do banho. Interessante. Ajuda muito. A inalação hidrata. Então, eu estou tomando água, tem uma hidratação interna, né? E se for para fazer inalação, só vapor d'água. Né? Não é aconselhável misturar nenhum produto químico, pode irritar os brônquios. Interessante que quando o senhor falou da questão da gripe, do resfriado, da máscara, da forma do cumprimento com a mão, a gente vê que tem alguns povos que na sua cultura do dia a dia já praticam isso sempre, como são os japoneses, por exemplo, né? A forma como eles se cumprimentam. Perfeito. E também o uso de máscara muito antes de nós termos tido aquela catástrofe que foi a Covid. Como é que funciona essa questão? Como é que os hábitos nos outros países? Porque nós vemos que no Brasil, quando vem esses surtos de gripe, nós temos uma perda enorme de vidas. Nos outros países, aqui na América Latina, na Europa, como é que se processa isso? Não é muito diferente do nosso hábito. É interessante e é muito difícil. Por exemplo, onde se encontram as pessoas com muita frequência, numa igreja, por exemplo, é comum o hábito de se dar a paz, entregar a paz um ao outro. E na época da pandemia nós lutávamos muito para que isso não acontecesse, né? Hoje já está voltando. Eu creio que a diferença não é muito grande em outros países. É muito difícil para a pessoa entender que ela pode cumprimentar de uma outra forma, né? Mas consciente da importância da transmissão, isso pode acontecer. O que eu realço, eu enfatizo novamente, eu posso cumprimentar uma pessoa que esteja contaminada. Assim que possível, devo lavar a mão. E se tiver um álcool por perto, resolvido o problema. E quem já está sofrendo, doutor, com essas doenças de inverno respiratórias, qual é o tratamento indicado? Perfeito. Talvez seja mais importante também conversarmos a seguir sobre o que não se deve fazer, né? Mais importante. Eu acho. Perfeitamente. Porque o tratamento, ele basicamente é um tratamento sintomático. Um tratamento mais simples no resfriado e um pouco mais agressivo na gripe, principalmente se o quadro clínico for um quadro clínico importante. Fundamentalmente, nós usamos analgésicos simples, né? Aí está o paracetamol e a dipirona, de fácil acesso, para tratamento sintomático da dor de cabeça, da dor de garganta, dor no corpo. E descongestionantes nasais. Lembrando que nós somos um pouquinho contrários ao uso de pastilhas. A dor de garganta faz parte das duas enfermidades, do resfriado e muito mais da gripe. Então, nós somos um pouquinho contra as pastilhas que contêm antibióticos, bactérias, enfim. A sugestão é o mel. O mel continua sendo uma arma muito interessante. Mel com chá, com limão, ele é interessante, além de ser agradável. Então, você cuida da garganta, hidratando o paciente, usando, no caso, o mel, por exemplo, descongestionante nasal e os analgésicos. No caso esse paciente vai ter o seu quadro melhorado em 4 ou 5 dias. Essa é a evolução de um resfriado comum. E mesmo a gripe, que começa muitas vezes de forma intensa, ela não dura mais que uma semana. Aliás, essa informação eu acho interessante. Todo paciente com gripe, com infecção de via aérea, que passa de uma semana, alerta, acende a luz. Lógico, ele pode até estar tossindo ainda, a tosse pode se prolongar, às vezes até 2 ou 3 semanas. Mas o quadro clínico geral está bom. Ele está se alimentando, ele já tem vontade de praticar atividade física, já acha que pode voltar ao trabalho, tudo bem, nenhum problema. Mas se no decorrer dessa primeira semana, quando nós esperamos uma defervescência, uma redução
do quadro ao redor do 6º, 7º dia, ele piora, ele tem uma recaída, que nós chamamos, esse paciente merece uma atenção especial. E ele perguntar justamente isso. O quadro indica de 4 a 5 dias de tratamento. Isso. Mas nós temos visto muitos óbitos ocorrendo no estado. Onde é que complica a situação a ponto de uma pessoa vir a óbito? A gente até fala erroneamente, né, por causa de uma simples gripe. Nada é simples, não é? Perfeito. Lamentavelmente pode acontecer complicações dessas viroses. No caso da gripe, do resfriado não. Não há complicação. Na gripe, então, chegamos ao 7º, 8º dia, o paciente deve estar melhor. Se ele volta a ter febre, se a tosse piora, ele tem dor no corpo, que era intensa no início do quadro, esse paciente pode estar com uma complicação. Qual é a complicação mais temida? Pneumonia. Tanto o vírus da influenza pode causar pneumonia, como as bactérias. Aí elas se aproveitam do sistema imunológico um pouco abatido pela infecção, pelo processo inflamatório das vias aéreas, e nós podemos ter uma complicação por bactéria. Então, o quadro clínico é de uma piora, o paciente volta a ter um quadro clínico intenso, depois do 7º dia, e no exame clínico nós conseguimos detectar ruídos no pulmão, nos pulmões, a queda de oxigenação, que é facilmente perceptível também no consultório, e os exames de imagem. Então, essa é a grande complicação mais temida. A pneumonia, que é uma inflamação já nos alvéolos. Aí já não estou mais falando das vias aéreas, né? Dos brônquios. Já no pulmão. Já no pulmão propriamente dito. Essa é a complicação mais temida. E neste momento, sim, o uso do antibiótico. O antibiótico que não é indicado no início do quadro, porque nós estamos lidando com o vírus. Então, uma das coisas que nós, passando então para a etapa seguinte da sua pergunta, o que não fazer, que eu dizia que talvez seja mais importante. O uso do antibiótico é contraindicado nos casos de resfriado, muito menos, e também da gripe. E nós ouvimos muito em consultório esse pedido do cliente: eu preciso trabalhar, eu preciso viajar, então eu quero um antibiótico para melhorar mais rápido. É um engano. O antibiótico não só não vai atuar sobre o vírus, como eu posso ter efeitos colaterais, alergia, diarreia. Aí eu não sei se a diarreia é causada pelo vírus ou pelo antibiótico. Mas neste momento, onde eu tenho uma complicação pulmonar, aí o antibiótico é fundamental. A vitamina C tem alguma influência? Não tem, infelizmente, nenhuma influência na proteção desses indivíduos. Mas para aqueles pacientes que fazem questão de tomar, melhor um suco de laranja, um suco de limão, que faz um bom papel. Mas não há nenhuma evidência científica que a vitamina C possa beneficiar o paciente. O uso, por exemplo, só para terminar esse fato, o uso dos anti-inflamatórios. Também é muito prescrito o anti-inflamatório. O que nos preocupa, prescrito anti-inflamatórios que não sejam corticoide, né? Que é um anti-inflamatório dito hormonal. Esse pode ser usado em situações especiais, quando há complicação pulmonar. Mas é muito comum o uso do anti-inflamatório na gripe. Esses anti-inflamatórios, principalmente nas pessoas mais idosas, podem causar problemas não só gástricos do estômago, mas principalmente renais. Então nós temos um pouco de receio. Usa analgésico, descongestionante e evitar o anti-inflamatório e antibiótico. E do ponto de vista do paciente, qual é o momento em que ele tem que ir para um hospital ou procurar uma ajuda médica? Porque a gente bate nessa tecla, né? Às vezes a gente não sabe nem o que tem. E acaba demorando para ir atrás de um tratamento. A gente pensa, não, é um resfriadinho, é uma gripezinha. Isso. E a coisa evolui, né, para uma situação perigosa. Então, qual é o momento, doutor Folador, que essa pessoa deve procurar auxílio?
eu peço ao meu cliente, ao meu paciente, que aguarde os 5 dias. Tratamento sintomático, as medidas que comentamos, ele aguarda, porque a partir do 5º dia há uma redução desse quadro clínico, o paciente vai ficar bem e não vai precisar de cuidado especial. Então, 5 dias é o mínimo que a gente pede para esperar. A partir do 5º dia, ele deve melhorar. Como eu comentei, ele pode continuar tossindo por um período mais longo, mas o estado geral é bom. Se ele nota que não está bem a partir do 5º dia, e hoje, até por causa da pandemia, é comum a pessoa ter oxímetro em casa, né? Se ele percebe que há uma redução, o quadro clínico não é bom, ele piora da tosse, a febre pode ter voltado, ele está tendo alguma dificuldade para respirar. E se ele tem queda de oxigênio identificada no dedo, ele deve ir ao hospital imediatamente. Certo. Outra pergunta que eu ia lhe fazer, doutor, é a seguinte: levando-se em consideração o número de pessoas que são infectadas por uma gripe, existe uma proporcionalidade dessa evolução para uma pneumonia? Não chega a 5%. Não chega a 5% das pessoas. Então é um percentual pequeno que complica. A nossa preocupação maior está em 2 situações. No idoso e na pessoa que já tem algum problema pulmonar. Por exemplo, a pessoa tem asma, a pessoa tem enfisema pulmonar, que é o chamado doença pulmonar obstrutiva crônica. São mais vulneráveis. Então, para esses, grupo, é recomendável que tome a vacina contra a pneumonia? Sem dúvida, a vacina para pneumonia acima de 60 anos é absolutamente fundamental. Só a partir de 60 ou antes? Menos de 60 se a pessoa tiver alguma doença, por exemplo, for asmática. Certo. Se ela tiver alguma doença que comprometa o sistema imunológico, por exemplo, pessoas diabéticas, pessoas que estão em tratamento de câncer, elas podem tomar vacina com menos idade, principalmente os asmáticos. A vacina, se a vacina da influenza é absolutamente fundamental e ela é repetida anualmente, a vacina para pneumonia, e nós temos várias vacinas muito boas, são absolutamente fundamentais. Porque mesmo os pacientes vacinados, seja da gripe ou seja da pneumonia, se eles desenvolvem a doença, porque a vacina não é 100%, a proteção não é 100%. Mas nós vemos isso na prática, os trabalhos mostram isso. Se esse indivíduo adquire uma gripe, ou no caso uma pneumonia, o quadro é mais brando, o risco de morte é muito menor. Então, tanto que no consultório, quando o paciente nos procura com um quadro de infecção, a primeira coisa que a gente quer saber é se ele está vacinado. Se ele está vacinado, nós ficamos mais tranquilos, dificilmente vai complicar. Agora, uma atenção especial para o tabagista, né, que pode eventualmente já ter enfisema, para o asmático e principalmente se ele não tomou a vacina. Esses indivíduos merecem uma atenção especial. Entendi. Hoje nós temos a vacina que previne a gripe gratuita pelo sistema público de saúde. Perfeito. O senhor entende que a vacina de pneumonia também deveria ser disponibilizada? Fernando, nós temos, felizmente, aproveitando a sua pergunta, a vacina para gripe do sistema de saúde é muito boa, ela é trivalente. Ela é muito boa, porque ela nos protege dos principais vírus. Nós temos vacinas com proteção maior já, daí são pagas, né? Mas a vacina do sistema de saúde é excelente. E nós temos no sistema de saúde também uma vacina muito boa para pneumonia, que é chamada ou Pneumo 23. Ela é gratuita? É muito gratuita e ela deve ser utilizada a cada 5 anos. As vacinas mais novas, mais potentes, e nós temos várias, elas dão uma proteção para a vida toda. Então, a vacinação para gripe, e pode ser feita juntamente, ao mesmo momento, a vacina para pneumonia, é absolutamente fundamental. É importante, doutor, que nessa entrevista o senhor reafirme essa necessidade que a nossa população acredite na vacina,
né, e que o senhor conclame que todos vão tomar as suas vacinas, até para fazer com que o sistema de saúde não se sobrecarregue tanto nessa época do ano. O senhor não imagina como nós valorizamos isso, ficamos um pouquinho tristes quando há momentos, a divulgação de fatos não científicos, mostrando que riscos da doença, por exemplo, na época do Covid, isso era mais forte, né? O paciente teve uma complicação no coração, ele teve uma complicação no cérebro, mas provavelmente o que aconteceu foi uma ação do próprio vírus nesses órgãos, e não o efeito da vacina, né? Então nós somos muito adeptos da vacinação. Aproveitando esse gancho, doutor, parece que está tudo bem hoje em dia, né? Nós passamos por uma pandemia, milhões de mortos, e a gente não vê mais nenhum cuidado. A Covid, não tem mais Covid, doutor? Interessante, né? Que bom que nós estamos mais tranquilos com a Covid. Hoje me preocupa mais a influenza do que Covid. Olha só. Por causa do quê? As vacinas. Uhum. Hoje eu tenho mais pacientes complicando uma influenza do que Covid. Que interessante. Temos Covid e continuamos estimulando as pessoas a se vacinarem. Mas não há dúvida que o quadro hoje é bem mais tranquilo, graças à vacina. Doutor Folador, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Importante essa conversa. Vai repercutir bastante, porque o momento exige, né, um pouco de reflexão e um pouco de informação. Informação coerente, informação científica, informação embasada, não os achismos que a gente se habituou a ter que combater, né, Fernando, no nosso dia a dia, principalmente no período da pandemia. Obrigado por ter vindo, doutor. Para nós é uma alegria ter o doutor João Carlos Folador, médico importante, um conhecedor da matéria. Isso vai enriquecer muito essas suas colocações para os nossos leitores. Muito obrigado. Eu que agradeço. E semana que vem tem mais. Se você gostou da entrevista aqui, a gente não pede para curtir antes de conversar, antes de apresentar um entrevistado. Depois que a gente já conversou, que você já viu a entrevista, a gente te pergunta: gostou? Se gostou, curta, compartilhe. Siga-nos nas redes sociais, acesse o Hoje Paraná, hojepr.com. Tem muita informação lá. Obrigado e até semana que vem.